Olá, Tony Bellotto, Arnaldo Antunes e Nando Reis são músicos que tornaram-se conhecidíssimos na banda Titãs e que mantêm um trabalho igualmente vigoroso em outras linguagens. Ao longo de 2024, o Entre Linhas conversou com Bellotto sobre seu novo romance, com Nando Reis sobre o livro Pré-Sal e visitou com Arnaldo Antunes uma exposição de suas experimentações com a palavra. Para fechar o ano, a gente exibe essas entrevistas num único programa, incluindo trechos que ficaram inéditos e com um olhar para os processos criativos dos três artistas. Tony Bellotto, o seu novo romance Vento em Setembro, enfim, é um thriller que não é policial, né? A gente percebe que você trouxe algo dos romances do detetive Bellini, algo dessas tramas intrincadas, mas para uma narrativa que tem um caráter mais psicológico, né? Numa narrativa que se passa em dois momentos que vão se cruzar em determinada parte, em determinada situação. Muitas vezes, quando eu me inspiro assim, para começar a ter a ideia de um livro, eu penso logo se ele pode ser um livro do Bellini, que é meu personagem, o detetive, que sempre, naturalmente, até pela questão técnica, deixa a história mais policialesca, no sentido que é uma história de detetive, você sabe, o detetive vai desvendar um enigma, um crime, etc. Quando eu comecei a pensar em Vento de Setembro, eu falei, será que essa é uma história do Bellini? Mas logo, por uma questão técnica, eu vi que não poderia ser, porque os livros do Bellini são narrados na primeira pessoa. Então o Bellini, ele está ciente de tudo que está acontecendo, ou ele está testemunhando, ou ele sabe de alguma maneira para poder narrar para o leitor. Nesse aqui, de cara pintou essa ideia de fazer duas ações, né? Uma é ali na década de 70, 1974, 75, e a outra nos dias de hoje, e elas vão correndo paralelas. Mas eu acho que todas as minhas histórias têm esse fundo policial, vamos dizer, no sentido do Edgar Allan Poe. Sempre é um enigma a ser decifrado. E é a revelação de algo que é da ordem, não do criminal necessariamente, mas é mais do sinistro, enfim, da ambiguidade que marca as personagens, o passado obscuro. Tem um lado meio psicanalítico, né? Tem, essa é a ideia, né? Quando eu comecei a escrever o livro, eu falei, isso aqui tecnicamente a gente pode chamar de um thriller psicológico, né? E aí, coincidentemente, eu estava escrevendo o livro numa época que eu estou até hoje fazendo psicanálise seriamente pela primeira vez na minha vida. E ao longo da criação do livro, eu fui percebendo que tinha alguma ligação com aquilo, porque ele é um livro que, se a gente for definir numa frase, pode dizer que é um livro sobre uma busca de identidade, é alguém que vai descobrir a sua identidade. E aí fiquei com isso na cabeça, e logo que o livro saiu, um grande amigo, que é um escritor fabuloso, Reinaldo Moraes, ele me mandou um e-mail, um WhatsApp, e disse assim, Tony, isso aqui não é um thriller psicológico, é um thriller psicanalítico. Então você tem toda a razão. Vamos contar um pouquinho quais são essas duas narrativas, uma que se passa em 74, depois um pouco em 75 e outra no tempo presente. O acontecimento inicial do livro é no interior de São Paulo, na região da cidade de Assis, uma fazenda, um fazendeiro muito poderoso, que está organizando uma orgia para celebrar o desvirginamento do filho caçula, o Alex. Então isso é uma coisa que está acontecendo em 1974 e que vai dar início a toda uma série de acontecimentos que vão criar todos esses caminhos aí do livro. Tem uma coisa interessante, já que a gente falou que é narrado em dois momentos, né? Que o livro ele começa como se fosse um narrador em terceira pessoa narrando esses acontecimentos dessa orgia aí, dos acontecimentos dessa vida desse fazendeiro e da família dele na década de 70. De repente, ali pelo terceiro ou quarto capítulo, a gente percebe que quem está narrando aquele livro é um personagem que se apresenta nos dias de hoje. Nando Reis, que relação há entre o livro Pré-Sal e a música Pré-Sal? A relação é direta, né? Porque o livro na verdade, uma caderneta, ficou reproduzida no formato de livro, com um texto do Eucanaã. Pré-Sal é das músicas talvez a mais autobiográfica, e ela é uma música extensa, cujos versos
diria, são muito figurativos, muito imagéticos. Então eu sempre imaginei ela tem algo de cinematográfico, como uma composição visual. Porque, primeiro, o nome Pré-Sal foi dado pela minha irmã, que evidentemente conhece muito dos fatos que deram origem. As imagens contidas nesses versos. Exatamente. Né? E ela fala, nossa, como ele está muito mais associado a uma memória infantil, ou quase que... Ela falou, Pré-Sal parece que é o depositário das memórias, ou aonde pré-consciência, né? Camada arqueológica da sua memória. Que eu acho que essa é aquilo que me atrai, me interessa, porque são as informações, né, recolhidas num momento exatamente que acabam determinando ou sendo substrato, né, para os futuros códigos, né, que acabam desaguando na minha própria produção, porque eu acho que elas recolhem dentro da minha experiência, vivência infantil e são revividas como flashes, assim, associadas e, em geral, dão como estampa para os acontecimentos, né, que me chamam a atenção e que, de certa maneira, vivem ecoando permanentemente. Página vazia, melodia, onde é que a palavra vai cair? Onde vai cair? Arnaldo, a gente está aqui na exposição Rascunhos com vários trabalhos seus que indicam processos de composição, né? Que tipo de material está exposto aqui? Pois é, são meus rascunhos, né, na verdade. A maior parte deles são caligráficos, tem uma ou outra colagem, mas a maioria são caligráficos com diferentes materiais. E são páginas de caderno, enfim, tem diferentes papéis também. Mas são rascunhos que, na verdade, quando eles passam a ser expostos, eles já são uma obra em si, né? Acaba sendo uma obra, mas é uma obra que, na verdade, é a revelação de um processo de criação. Muitos deles vieram a dar em poemas que publiquei ou que expus em outros suportes, ou em vídeo, ou em objeto. Ou seja, quando você faz esses rascunhos, você não sabe ainda do que eles vão derivar. Sim, então, alguns são esboços de algo que se tornou canção, alguns são, enfim, estudos para uma instalação. Eles, de certa forma, eu sempre trabalhei muito com rascunho. E eu tive desejo de expor não só para revelar o processo de criação, mas também porque eu acho que eles em si têm uma expressividade muito aparente, assim, que revirando meus arquivos, o baú da hora fértil, como diz o Carlinhos Brown, revirando meu baú da hora fértil, é um arquivo que eu estou sempre recorrendo e sempre resgatando coisas e transformando elas. Então, aí eu acabo achando coisas que falam, não, isso aqui é legal assim, acabo ou publicando, não sei o quê. Vamos falar então dessa trama protagonizada pelo Davi Zimmermann, que é a trama no tempo atual. Ela é deflagrada por um acontecimento também. Sim, que são as pichações das igrejas, né? Eu achei interessante isso porque o livro está o tempo todo muito contaminado, por eu ter sido assim, por influências da cultura norte-americana, né? Os garotos fazendeiros lá nos anos 70 ouvem Led Zeppelin, o Davi Zimmermann é um cara que gosta de Bob Dylan, até que ele fantasia um pouco que o sobrenome dele, o mesmo do Bob Dylan, talvez, né, sugira algum parentesco e tal. E, de repente, quando aparece uma igreja de Ouro Preto pichada, o Davi Zimmermann foi um cara que escreveu um livro sobre o Aleijadinho, que eu acho que o Aleijadinho é uma figura de um artista muito profundamente brasileira, assim, né? E eu achei interessante isso, o Aleijadinho aparecer ali naquela trama, aparentemente não tem nada a ver, e a partir daí o nosso narrador vai percebendo que existe alguma mensagem sendo enviada para ele naquelas pichações que a princípio são só... como é que é? Destruição de patrimônio histórico. Depredação, né? E tal.
a gente percebe também uma forma realista de você retratar o tempo dos anos 70 e o tempo contemporâneo, com uma representação muito minuciosa de espaços sociais, públicos, enfim, desde de como é a fazenda, como é o bordel Lalicorne, em que a Laura, que é a personagem da prostituta, trabalhava, e outros também, bordéis que tem em Santos mesmo e tal. Assim como o bairro de Genópolis, assolado pelos viciados em crack, da narrativa contemporânea. Você tem uma representação muito verossímil, muito próxima do que é a realidade, e você pensa, como leitor, num primeiro momento, que tem um sentido muito crítico também em relação a uma certa elite predatória. Uma das coisas divertidas para mim ao escrever esse livro foi que quando eu ia escrevendo das situações nos anos 70, como você falou, Lalicorne e tal, eu começava a lembrar de coisas que eu via em jornais na época ali, eu devia ter uns 14, 15 anos nessa época. Então tem figuras reais que fazem pequenas pontas no livro, vamos dizer assim. Tem um momento em que dois personagens estão num show da Rita Lee e ela passa assim, porque a polícia invade o lugar para dar uma busca de drogas, ela foge. Então tem, no fundo dessa maluquice toda, uma busca interior, que eu acho que transcende a crítica social e tudo isso, e esse é o sentido da busca profunda do livro. As nossas memórias primitivas se costuram com o presente, né? Elas estão sempre ativando ou buscando, né, conexões, traçando conexões, buscando sentido com as coisas que se dão. A canção pré-sal é um condensado de memórias, mas a gente percebe vamos dizer assim, uma linha do tempo também meio invisível. Começa em cenas da sua casa em São Paulo, depois passa para Praia do Lázaro, em Ubatuba. Sim. Quem está lendo não sabe exatamente se o Lázaro é uma pessoa, é o Lázaro Exato, bíblico exato. ou a Praia do Lázaro. Exato, Mas depois exato. as imagens marítimas vão se associando a isso, algumas experiências vão derivando dessas andanças, desses diferentes lugares. E aparecem também referências de leituras, de jogos. Sim, Na verdade é um compósito mesmo de memórias. E tem uma referência muito explícita ao Tintim, logo no finalzinho, assim, é quase o desfecho, o fim do percurso remete ao Tintim. Exato. O personagem do Hergé, para quem não conhece. O personagem do Hergé. Tintim, o Tintim, ele está estreitamente ligado a esse período da minha vida, porque eu comecei a ler, evidentemente já alfabetizado, os álbuns que minha avó comprava e deu para o meu irmão no aniversário, tem a dedicatória dela. Porque na minha, digamos, produção, nas músicas que escrevo, uma presença meio recorrente de corpos celestes, né? O segundo sol, esse assunto sempre parece. E o meu assombro por essa relação, né, de escala, né, entre nós minúsculos com a infinitude, o infinito do misterioso universo, tem origem no Tintim. A caligrafia é o rastro do gesto, né? Todos esses elementos expressivos, o tremor da mão, a disposição na página, a velocidade do traço, o ângulo que você faz com o braço para traçar aquilo, a sobreposição de tintas, tudo isso acaba dando informações ao verbal para além das significações que ele por si já teria, assim como na canção também. Quando você entoa, aquilo ganha novos sentidos, sugere novos sentidos. Então, é como para mim se fosse uma entonação gráfica, um correspondente um pouco da canção. Essa relação com o corpo também, que a voz é emitida pelo corpo e o gesto também. Então, eu sinto que tem uma coisa de uma expressividade mais espontânea junto com um pensar mais construtivo.
Depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa com Tony Bellotto, Nando Reis e Arnaldo Antunes. O Entre Linhas volta já. O Entre Linhas está de volta nessa edição especial de fim de ano, destacando entrevistas feitas ao longo de 2024 com Tony Bellotto, Nando Reis e Arnaldo Antunes. 3 dos criadores da banda Titãs, eles falam sobre seus novos trabalhos com a narrativa, o suporte do livro e a gestualidade da palavra. Esse livro tem muita referência a artes visuais, né? Assim, o Davi Zimmerman é filho de um marchand e, ao mesmo tempo, tem uma Marina do Panchetti que é muito importante dentro da narrativa, como um elemento, enfim, que de alguma maneira materializa afetos e lembranças. E tem várias referências às performances. É verdade. Enfim, a Marina Abramovic. Essa arte conceitual, né? Escritores do abstracionismo, enfim, do expressionismo abstrato, Pollock, por exemplo. Enfim, tem muita referência a artes visuais, né? A partir do momento em que esse personagem, eu criei ele sendo filho de um marchand que já morreu, e ele é um herdeiro do patrimônio do pai, então ele tem no apartamento aqueles vários pinturas do Chagall, do Iberê Camargo e tal. Eu fui pesquisando um pouco, porque fazia parte da vida desse personagem essa vivência das artes plásticas, do convívio com o pai. Então, essa coisa do Panchetti é muito importante quando surge essa marina, né, que ele fica falando do céu e do mar e tal, que acaba dando uma espécie de um insight para o personagem, a observação daquela pintura. Aliás, tem um insight estético de leitura do Panchetti, né? Quando você diz, ou a personagem diz, que no Panchetti o que é o sólido é a superfície do mar e não a areia ou a calçada. Exatamente. Né? E isso que eu digo, um dos grandes baratos de escrever é que essas coisas vão acontecendo. Então, assim, o personagem é filho de um marchand, parece uma escolha aleatória. Aí a gente tem que dar elementos a esse marchand. E aí começam a surgir as pinturas, os quadros, e aí eu vou me envolvendo num universo que eu não tenho nenhuma vivência, mas eu vou pesquisando, eu vou tentando entender, e de repente eu falo um negócio daquele que eu não sei se faz o menor sentido. Então, alguém que entenda realmente de pinturas e de estética e de Panchetti, mas eu observei aquilo, né, e coloco aquilo na fala de um personagem. O livro pré-sal tem uma reprodução facsimilar dessa caderneta, que de alguma maneira dialoga com cada verso da música. Agora, o que é curioso é que normalmente a gente está acostumado a ver que o caderno de anotações do artista é a fonte, é o esboço para a obra terminada. Parece que aqui é o contrário, como explica o Eucanã Ferraz no prefácio, né? Exato. O caderno veio depois da música. O caderno veio depois da música, porque, primeiro, eu não sou nem... Isso é um livro, né, um formato de livro, mas que, como você falou, reproduz uma caderneta de grafismos, né, que mistura colagem, desenho, com pintura e tudo mais. Texto, claro, né? Surgido de forma espontânea, absolutamente para meu deleite, e sem nenhuma pretensão, mas fruto dessa... vontade minha de dar uma extensão a essa... É quase que fechar um ciclo, né? Porque a música advém dessa memória que é muito visual também, né? Descritiva de elementos, né? O biombo, a espada de São Jorge, o caule e tudo mais... Virou um verso, né? Passou para a palavra, com a melodia, que aquilo dá uma densidade, e eu daí termino um caráter pessoal, fazendo um registro gráfico, mas que ficou interessante, de fato. E eu acho que o meu pensamento, e até por isso que eu me tornei músico, ele tem esse fluxo se dá num encadeamento rítmico, que é muito presente e, por exemplo, é o que faz a associação entre texto e melodia, certo? Então, esse encadeamento, essa rítmica, esse movimento estimula e se dá daí,
você pode identificar pelas rimas internas, pelas repetições. Assim como nas canções tem um híbrido, né, da palavra com uma outra linguagem, com a linguagem musical, com a entonação melódica, com a divisão rítmica das sílabas, com os acentos e tudo isso, a minha relação com a palavra escrita tem uma preocupação desde sempre, desde que eu comecei a fazer minhas coisas, com a materialidade gráfica e principalmente a coisa caligráfica e tal. Claro que aí tem uma influência da poesia concreta, da poesia visual, de, enfim, vários autores, né, das vanguardas do começo do século XIX, do começo do século XX, 1900. Você está pensando nos caligramas do Apollinaire, por exemplo? Sim, sim, e Marinetti, e os dadaístas, e Rodchenko, e Lissitsky, mas tem aí uma preocupação, vamos dizer, construtivista, mas tem também uma coisa da espontaneidade do traço. Tem uma personagem que expressa o desejo de escapar de toda essa rede entranhada, né, que é angustiante, essa sombra do passado, e se baseia um pouco no Jack London, né, com esse impulso, enfim. Isso é interessante, porque literatura e música eu conheço assim, o suficiente para falar com uma certa propriedade, digamos assim. E eu uso muito essas referências, mas para que eu mesmo tenha pistas daquele personagem. Quando eu sei que um personagem gosta do Chet Baker, ou se ele ouve, não sei, a Beyoncé, eu estou entendendo ele melhor. Então eu uso isso na minha literatura, e com a literatura a mesma coisa. Então surgem alguns livros, tem alguns livros que foram importantes na minha juventude, nessa época dos anos 70, que me revelaram coisas na descoberta da literatura, que eu cito também, o caso do Avalovara, do Osman Lins, que é um clássico da literatura brasileira, mas meio secreto, né? Ele não é um livro, na minha opinião, talvez insensado sim, mas não lido à altura de todo o poder que ele tem e tudo isso. Então tem algumas coisas que eu cito ali que são do universo pessoal e que me ajudam a entender os personagens. Você citou o Osman Lins, autor cujo centenário de nascimento se comemorou em 2024, e ele, nesse livro que você menciona aqui, o Avalovara, todo o livro organizado em torno de um palíndromo em latim, Satur Arepo Tenet Opera Rotas, que fala sobre, enfim, alguém que está tendo a ideia de um controle do, enfim, de um carro de um arado, né? De um arado, como uma metáfora, enfim, do controle da organização do cosmológico, do universo. E essa personagem que tem esse movimento centrífugo na onda aí do Jack London, repete essa frase como um mantra, né? Exatamente. Que é justamente essa ideia de buscar uma ordem que não encontra na própria vida alhures. E isso é interessante, por isso que eu falo, adorei a frase do Reinaldo Moraes, do thriller psicanalítico, porque como é uma frase que me intrigou quando eu li a Valovara lá na minha adolescência, quando o personagem está vendo aquilo pichado no muro, ela está surgindo para mim também, sabe? Então foi uma experiência muito interessante escrever com essas referências todas. Esse Entre Linhas de fim de ano com os titânicos Tony Bellotto, Nando Reis e Arnaldo Antunes fica por aqui. E a gente aproveita para desejar para você um excelente 2025, cheio de livros e leituras. Até o ano que vem.